o Padre Gustavo, padre da Diocese de Caxias do Sul. Hoje eu trabalho atualmente com os seminaristas no Seminário São José. Eu fui chamado pelo setor de juventude para compartilhar com vocês algumas ideias sobre o mês da Bíblia, que é um mês tão importante para nós, e sobre a leitura da Bíblia na vida dos nossos jovens, na nossa vida, enfim, como uma nossa grande companheira de viagem. Neste mês da Bíblia, neste mês de setembro, nós sempre somos convidados a compartilhar um pouco da sabedoria de Deus, da sabedoria que Ele oferece através dos textos bíblicos, e de uma forma especial também a Igreja do Brasil chama atenção neste ano para meditar a carta aos Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas. Por que temos o mês da Bíblia? Temos o mês da Bíblia justamente para fomentar, para estimular, para fazer com que cada vez mais a Bíblia, a Palavra de Deus, contida, nas Escrituras, ela seja uma companheira, seja a nossa companheira de viagem ao longo da nossa vida, e que nós possamos cada vez mais viver e nos aproximar de Jesus através também da meditação dos mistérios contidos na Bíblia. Por isso que nós temos, então, para nós, o mês da Bíblia como um mês muito forte, assim como temos o mês de agosto para as vocações, o mês de outubro para a missão, enfim, é um mês para a gente pensar a nossa relação com a Palavra de Deus. Acho que uma das grandes coisas que muitas vezes impedem que a gente se aproxime da Palavra de Deus é justamente a dificuldade, de nós nos aproximarmos dela, visto que a Bíblia é um livro muito grande, é um livro, não só um livro, mas é uma coletânea de livros que abrangem um espaço de tempo muito, muito grande, muito maior do que a maioria dos livros que nós temos conhecimento ou que nós temos contato normalmente, Para a gente ter uma ideia, muitas vezes os textos bíblicos, lá principalmente os do Gênesis, dos livros do Pentateuco lá no Antigo Testamento, eles vão se referir a fatos e a contextos de 1900 a.C., embora eles tenham sido escritos lá pelos anos 1300, 1200 a.C., alguns lá pelos 900 a.C. Então isso só para falar um pouquinho, explica um pouco porque nós podemos ter muitas dificuldades ao ler o texto bíblico, já que a amplitude de tempo que ele se refere é muito grande mesmo. Galera, então, uma das grandes coisas que nos ajuda a entender e amar cada vez mais a Palavra de Deus é entender como que a Bíblia, como um livro, está ali escrito, está ali posto, Nós temos duas grandes partes, dois grandes testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas pessoas também chamam o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. De toda forma, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele vai falar de uma experiência muito bonita, que é a experiência de fé de um povo, o povo de Israel, com Deus. No fundo, todos os acontecimentos, desde a vida dos patriarcas, desde a descida ao Egito, as 12 tribos de Israel, a saída e libertação do povo, que vão para a sua terra prometida e vivem diversos momentos, de uma história muito longa, toda esta história é também vista sob o prisma de Deus, de uma grande relação com Deus, uma grande relação com aquele que cria, com aquele que alimenta, com aquele que conduz, com aquele que vai educando esse povo. Então, a história do Antigo Testamento em especial, ela vai focar muito nesta experiência de fé de um povo com Deus. E no Novo Testamento, a segunda grande parte da Bíblia, nós temos então a plenitude desta história, que ela chega na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos, que vão formando um grupo, seus seguidores, e que todo o Novo Testamento vai contar então a vida de Jesus e também vários ensinamentos dos discípulos e daqueles que seguiram a Jesus. Só para a gente lembrar, no Antigo Testamento nós também temos uma diversidade muito grande de escritos, de formas de escrita, também no Novo Testamento, mas isso aparece muito lá no Antigo Testamento, quando nós temos, por exemplo, poesias, contos, temos ditos de sabedoria, temos livros com descrições históricas, que embora a nossa impressão seja que a maior parte dos livros da Bíblia seja histórico, é pelo contrário, a maior parte deles não é necessariamente um livro de história como nós conhecemos, mas
Alguns deles sim têm esta característica, mas no mais das vezes os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles vão ter esta característica de relacionar tudo com uma experiência religiosa, com uma experiência de fé, com uma experiência de Deus. Por isso, não obstante sejam livros históricos, sejam livros de poesia, livros de música ou livros de sabedoria, ou mesmo relatos que foram aos poucos sendo ajuntados, eles no fundo querem transmitir essa experiência de fé. E no Novo Testamento nós temos sobretudo os evangelhos, que são literalmente as boas novas, né? A palavra evangelho vem do grego e significa boa notícia, boa nova, e é uma boa nova sobre a vida de Jesus, que tem então seus relatos, né, dentro de cada evangelho, os relatos que vão contar a vida de Jesus nas mais diversas formas. Também temos um tipo de literatura muito importante dentro da Bíblia, em especial no Novo Testamento, que são as cartas. Isto é, toda vez que os apóstolos eles se referiam às comunidades que se formaram a partir da experiência de Jesus, eles escreviam cartas. Então a gente tem a carta de São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Gálatas, né? Inclusive é aquela que nós somos convidados a ler neste mês, a carta a Timóteo, a carta a Tito, a carta de Tiago, a carta de Pedro. Então nós temos uma grande literatura que vai nos falando bem aos poucos, como que montando numa espécie de mosaico, uma grande experiência de fé. Então no fundo a Sagrada Escritura, ela pela sua grandeza, ela também tem que ser apropriada de uma forma muito especial para que a gente possa ler então a palavra de Deus de uma maneira que nós vamos também encontrar lá uma mensagem que nos leve, nos conduza e nos encaminhe então numa relação com Deus. Muitas pessoas podem achar difícil pelo fato de que a Bíblia usa por vezes uma linguagem muito difícil ou se refere a tempos muito antigos, e de fato os especialistas, os estudiosos de Bíblia vão falar que, né, nós temos acontecimentos narrados na Bíblia que se referem ao ano 1900 a.C., né, enquanto outros são lá dos anos 500, né, como o exílio da Babilônia. Outros são dos anos recentes, antes de Jesus, como a revolta dos Macabeus, né? Depois da vida de Jesus, então nos anos 30 da nossa era. E assim vai. E o último evangelho escrito, né, o evangelho de João, lá em torno do ano 100 da nossa era. Então vejam que temos assim um grande período de tempo ao qual vários relatos bíblicos vão estar sendo relacionados. E essas dificuldades, no fundo, elas nunca deveriam nos atrapalhar, mas elas servem para revelar o quanto que essa experiência de Deus, ela não é individual, nem é experiência apenas de um grupo ou de poucos. É uma grande experiência feita a muitas mãos, porque é uma experiência que começa com um povo, depois dentro deste povo ela amadurece com a pessoa de Jesus, quando ele vai ser reconhecido como o enviado especial de Deus, né? Maior que os profetas, maior que os reis. E esta experiência vai continuar depois nos discípulos de Jesus, os apóstolos, as comunidades que eles fundam, as pessoas que vão se agregando e que vão reconhecendo no ensinamento de Jesus, né, uma palavra especial para suas vidas. Galera, vamos falar de algumas curiosidades da Bíblia. Vou começar pelo nome, né? Bíblia significa livros, a Bíblia é um grande conjunto de livros, e é grande mesmo, porque o conjunto total de livros diferentes, né, com autores diferentes, com histórias diferentes, é 73, tanto que desses 73, 46 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo. Sendo que a Bíblia Católica, em comparação com as outras Bíblias de outras igrejas, ela tem 7 livros a mais, que para outras igrejas evangélicas ou luteranos ou protestantes históricos, são considerados não canônicos, né? Quer dizer, não fazem parte do cânon, da lista oficial de livros. E a Bíblia Católica tem 2 livros a menos do que a Bíblia Ortodoxa, que ela possui 2 livros a mais do que a Bíblia Católica. Todos esses livros
se a gente quisesse ler eles, estão disponíveis. E se a gente quiser ter todos os livros juntos, a gente pode comprar uma Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia. A Bíblia TEB, ela possui todos esses livros que a gente está falando. Além disso, é bem interessante notar que, embora nós consideramos a Bíblia como um livro sagrado, nós nunca devemos esquecer que os autores humanos, embora inspirados, eles também escreveram a Bíblia nas formas conhecidas de escrita, de literatura que eles tinham disponíveis à época, né? Então, por isso que é até interessante falar que na Bíblia nós temos alguns livros que eles são novelas, são contos, né? Por exemplo, a gente lembra o livro de Jonas, né? A história da baleia, é uma novela. O livro de Tobias, Judite, Esther e alguns outros, eles são livros que falam sobre algumas histórias de pessoas do povo hebreu, do povo judeu, mas que são contadas em formas de novelas. São novelas bíblicas, mas também são novelas que trazem em si algumas histórias e alguns ensinamentos, né, que são bem importantes. Outra coisa que é bem interessante é que a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em nenhuma língua moderna. Tampouco ela foi escrita em latim. As línguas que fazem parte da escrita bíblica, elas são o hebraico e o aramaico, né, no Antigo Testamento, pois esse Antigo Testamento ele ganhou uma tradução em grego, que se chama Septuaginta, e o Novo Testamento ele foi escrito na sua totalidade em grego, embora hajam diferentes dialetos, estilos e formas de escrita. Basicamente, todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por quê? Porque se destinava às pessoas do Império Romano, que na época falavam grego. A nossa tradução, que nós conhecemos hoje e que depois ficou, digamos assim, para a história, principalmente a tradução em latim, ela, de uma forma completa, ela veio a ser realizada por um monge chamado São Jerônimo, que é também o patrono dos biblistas. E São Jerônimo, ele conseguiu pegar algumas traduções que já existiam em latim e traduzir todo o conjunto dos livros bíblicos e deu o nome de Vulgata, né? Que significa o quê? Vulgar, quer dizer, a Bíblia numa linguagem vulgar, visto que o latim na época era uma língua mais popular em consideração com o grego. As nossas Bíblias hoje, a gente tem Bíblias em inúmeras línguas, inclusive chinês, japonês, árabe, russo, enfim, nós temos em diversas línguas, né? Provavelmente é o livro mais traduzido do mundo, é o que mais chegou. Nós temos também Bíblia em Tupi-Guarani, né? Temos Bíblia em algumas línguas também que são mais diferentes do que aquelas que nós conhecemos. Enfim, a palavra de Deus ela chega para todos esses lugares. Também falar uma outra coisa, eu acho que é interessante saber que, embora alguns livros estejam na Bíblia, a palavra de Deus ela também se deu de uma forma muito ampla. E alguns livros acabaram não sendo colocados na lista oficial dos livros da Bíblia e são muitas vezes chamados de apócrifos, né? Embora a gente saiba lá que, por exemplo, quando a gente lê o Dan Brown, outros livros assim de ficção, eles façam muita fantasia em cima dos livros apócrifos. Os livros apócrifos nada mais são do que os livros que não estão na lista oficial, no cânon da Bíblia. E muitas vezes o cânon ele não era definido simplesmente porque havia algum personagem mau na história que não quis, mas justamente o cânon servia para identificar os livros da Bíblia que eram utilizados tanto para o culto como para a espiritualidade e também eram reconhecidos pelos fiéis, pela igreja ou pelo povo hebreu como livros que tinham sim uma mensagem de Deus, né? Uma mensagem de Deus e dirigida às pessoas. Então, por isso que no fundo os apócrifos eles relatavam histórias às vezes até absurdas e que aos poucos também foi se reconhecendo que não se fazia parte da tradição. Por outro lado, tem coisas que só estão nos livros apócrifos, como
a gente saber quais são os pais de Nossa Senhora, que seriam os avós de Jesus, né? Joaquim e Ana. O nome deles só aparece em um apócrifo, mas como esta tradição permaneceu, então nós acolhemos a igreja ao longo dos anos, tanto a igreja católica, apostólica romana, como as igrejas ortodoxas, acolheram, né, a tradição dos nomes Joaquim e Ana como sendo os nomes dos pais de Nossa Senhora. A Bíblia, entre outras curiosidades, não fala o nome dos reis magos, isso é uma atribuição medieval. O nome dos evangelistas, ele também não é imediato, assim, ele foi atribuído posteriormente, lá pelo século IV, quando se tinha os evangelhos, porém não se tinha necessariamente os autores, e se começou a tentar entender quem os teria escrito. E aí começou a se atribuir a Lucas, João, Marcos, Mateus. A última palavra da Bíblia é Amém, né? A última palavra do livro do Apocalipse, que também é o nosso último livro da Bíblia. A Bíblia começa no Gênesis com um jardim, com a criação de Deus, num jardim onde ele cria tudo e ele dá o controle desse jardim ao ser humano, e depois ela termina numa cidade, a Jerusalém Celeste, que então é a nova criação, o símbolo da nova criação, onde tudo está transfigurado. E lá no livro do Apocalipse, então, que é o nosso último livro da Bíblia, a última palavra que nós temos é o Amém, final. Então, assim seja feita a vontade de Deus. Gostaria de também finalizar e dizer que para todos nós que hoje estamos começando a ler a Bíblia, nós poderíamos começar a ler a partir dos Evangelhos, já que é dos trechos talvez os mais conhecidos, e eles vão nos falando justamente a vida de Jesus. E a partir dos Evangelhos, então sim, poder abrir a nossa leitura e poder ver então os outros livros do Novo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Muitas pessoas, né, e eu também fiz essa experiência, fazem a leitura dos Salmos. E é uma leitura muito bonita, porque os Salmos, no fundo, são músicas, são canções, e que foram escritas pelo povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse ir memorizando, né, a sua experiência de fé. No povo de Israel nem todos sabiam ler, mas todos os adultos, eles compreendiam e sabiam de cor os salmos, que eram músicas. E essas músicas para eles continham toda a palavra de Deus transformada de uma maneira muito bonita, para que cada um pudesse saber aquilo que Deus comunicava. E a leitura dos salmos é muito interessante. Então aí vai uma dica: se você quiser ler também os salmos junto com os evangelhos, pode começar a ler um salmo ou dois por dia, e isso vai aos poucos trazendo, né, para a nossa vida muito daquilo que foi escrito nos outros livros da Bíblia. Então esse é o meu pequeno vídeo, minha pequena fala com todos vocês, que possam aproveitar as riquezas da Bíblia e sempre poder aprofundar cada vez mais, né? Tem muito material disponível na internet, muita coisa que vale a pena a gente procurar ver, estudar, se aprofundar, e que isso nos ajuda muito a crescer como pessoas, como cristãos, né? Como pessoas de fé, como membros de grupos, como pessoas de igreja, enfim, isso nos ajuda a crescer muito. Então, um forte abraço, fiquem bem, que Deus abençoe sempre e abençoe a todos nós nesse mês da Bíblia.